Vamos lá, vamos conversar sobre o caso da YouTuber Mirim, que está viralizando em todos os cantos no Twitter, que já apareceu na televisão, que há poucos minutos antes de eu gravar esse vídeo daqui, teve polícia também batendo na casa dessa família. A gente precisa conversar sobre isso, porque já passou da hora de nós, pais e mães, construirmos esse diálogo e começarmos a discutirmos como nós vamos proteger a infância, né, dos nossos filhos, das nossas crianças, tá bom? Então, se você não entendeu ainda o que eu tô falando, esse caso que começou a borbulhar aí nos trending topics do Twitter, ele começou através da exposição desse caso que é de uma menina, uma YouTuber mirim, que começou a fazer sucesso lá para seus 6 anos de idade. Hoje ela tem uns 13 anos já, e ela tem milhões de inscritos no canal dela, tem milhões de seguidores no perfil de Instagram da família dela, outros membros da família, a mãe e o pai tem um canal, a irmãzinha tem um canal maior de família, a mãe tem um canal só dela. Enfim, a coisa toda começou muito pequena, simples, mostrando penteados, e agora é esse conglomerado com milhões de inscritos. E não se engane, porque isso é feito porque dá dinheiro, tá bom? Se você tem vários canais com vários milhões de inscritos, somando milhões de visualizações a cada mês, você ganha dinheiro, tá bom? As pessoas não fazem isso porque a criança pede, ela implora para fazer. E quando isso tudo se torna uma fonte de dinheiro para aquela família, é óbvio que as coisas começam a sair do controle, como é o caso, né, dessa situação que a gente está comentando aqui, onde essa menina sistematicamente é exposta, a vida dela inteira é exposta, ela é, né, enfim, exposta ao ridículo, ela é humilhada pela mãe, humilhada pelo pai, ela é colocada em situações de risco, diversas, sabe? Então ela assim, é uma coisa que é difícil para comentar, porque sabe, é uma questão tão delicada que a gente deveria estar fazendo. Tipo, sabe, se você tivesse que escolher uma coisa na sua vida para ser a sua bandeira, para você levar para frente, isso deveria ser proteger as nossas crianças, proteger a inocência e a infância das nossas crianças. Não é isso que tem acontecido, tá bom? Principalmente nesse caso. E eu tô aqui ansioso para ver o desfecho, o que vai acontecer com as investigações e conselho tutelar, porque de fato a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que não permite que nós exponhamos os nossos filhos ao ridículo, que coloquemos eles em situações de risco, e é isso que vem acontecendo rotineiramente com essa YouTuber mirim, fazendo desafios, levando ovada na cabeça, enfim, a mãe ridicularizando em vários vídeos, enfim, essa questão toda no Twitter surgiu porque foi feito um grande tópico no Twitter, colocando trechos de cada um desses vídeos onde essa criança era exposta dessa forma, onde aparecia claramente que ela não estava muito interessada em fazer um determinado tipo de conteúdo, seguir um tipo de roteiro pré-escrito, e ela era obrigada a fazer quando olhava os olhares de reprovação de seus pais, né? Então, assim, a coisa é bem grave mesmo. E talvez você não conheça tanto quanto eu, assim, eu não conhecia, a Anne também não conhecia, mas muito provavelmente, se você tem um filho que assiste o YouTube rotineiramente, provavelmente seu filho conhece, tá? Começou com penteados de cabelo, passou por mostrar brinquedos, e agora tem essas coisas, essas insanidades de fazer desafio com filho, com criança, que eu já falei em outros momentos aqui nas minhas redes sociais. Não façam isso, não exponham os seus filhos dessa forma. Precisamos proteger a infância dos nossos filhos. Isso deveria ser vital e deveria ser a prioridade para a gente. E tem um monte de pessoas aí que estão lutando para que isso seja uma prioridade. A gente precisa sim falar sobre isso. Não é engraçadinho, não é divertido você dar tortada, você botar, sabe, dar colherada de sal de frutas na boca do seu filho para ver ele engasgando, você dar coisa nojenta para o seu filho provar, para ele vomitar, e gravar tudo isso em vídeo. Isso não tem graça. Isso não tem graça com adultos, não tem graça com o seu próprio filho. Não é legal você, sabe, ridicularizar, humilhar o seu filho na internet. Que tipo de futuro você imagina que essa criança vai ter, sabe, se expondo ao ridículo? E existe, talvez, a acusação mais grave disso tudo, que é, como eu falei no início do vídeo, essa criança ela começou com mais ou menos 6 anos, hoje ela tem 13 anos. E por incrível que pareça, a forma como ela se porta, se veste, fala na frente das câmeras, o conteúdo que ela continua fazendo nos vídeos, guiado por sua família, continua sendo extremamente infantil. Ela se porta como uma criança,
mesmo aos 13 anos de idade. Mesmo ali na porta da adolescência, ela continua agindo dessa forma. E não há nada que possam me dizer que, né, que me façam acreditar ao contrário de que isso está sendo uma situação imposta pela família dessa criança, dessa menina de 13 anos, que deveria sim estar pensando em outras coisas, fazendo outros tipos de conteúdo, se vestindo e falando de uma forma muito mais livre do que como ela aparenta estar completamente aprisionada dentro de casa. Então, eu queria muito levantar esse assunto com vocês. Você aí que posta fotos do seu filho, eu também posto fotos dos meus filhos, mas você nunca vai ver fotos dos meus filhos chorando, vídeos deles chorando, como era rotineiro, por exemplo, no canal dessa menina, vídeos dela chorando no carro porque saiu da escola, porque saiu nota ruim no boletim, sabe? Então a gente precisa parar com isso. É muito fácil a gente expor os nossos filhos ao extremo, ao ridículo e sabe, nos momentos mais vulneráveis que eles, na verdade, precisariam muito mais da nossa presença no suporte emocional do que uma câmera ligada. Então, vamos parar com isso. Se você quer fazer desafios, por exemplo, fazer vídeos engraçados, pergunte ao seu filho se ele quer participar. Não force ele a fazer isso. Assim, eu nem faria nada, como eu não faço vídeos aqui. Os vídeos que os meninos aparecem são sempre espontâneos, são eles falando o que eles têm na cabeça, não é nada roteirizado, nem dirigido, enfim, eles precisam ser crianças, eles precisam ser livres, e eles dependem de nós para defender essa infância deles. Nós, os adultos, os responsáveis. Então a gente precisa muito discutir sobre isso, levantar essas questões e denunciar canais como esses, porque se esses canais fossem denunciados em massa e se ninguém assistisse esse tipo de conteúdo, eles não iam estar por aí, porque essas pessoas estão pensando só em dinheiro, tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído um pouco com o que eu penso aqui. A gente não pode deixar de comentar esse tipo de situação. A gente não pode dar uma de isentão nessas horas e falar, ah, não, mas eu não sei o contexto inteiro. Está claro o contexto inteiro. A criança é exposta ao ridículo, ela é humilhada constantemente, ela não é respeitada no seu direito de escolha de uma simples mochila, como aconteceu num vídeo dela lá. Tinham duas mochilas, ela queria muito uma porque a outra era muito infantil, obviamente. Ela tem 13 anos e aí, é claro, ela é obrigada a deixar que os seguidores escolham por ela. E, assim, o vídeo é bem claro, assim, que ela demonstra que ela não gostaria que isso acontecesse. E ela se sente bastante constrangida na maior parte dos vídeos e dos clipes que eu assisti. Então, vamos entender que por mais que quando você tem um filho de 6 anos, de 7 anos, como é a idade do meu filho mais velho, pode parecer que a criança se diverte com isso. Mas isso só fica cada vez mais evidente a partir do momento que ela começa a crescer e fica com 10, 11, 12, 13 anos, que aquilo se torna mais evidente que é constrangedor, que é humilhante para aquela criança. E a gente precisa, mais do que tudo, defender a infância das nossas crianças. Então, quero começar esse pacto aqui de discussão, de diálogo com vocês. Comecem a conversar sobre isso com as outras pessoas ao seu redor, nos grupos de WhatsApp de escola. Quando alguém sabe compartilhar um vídeo desse engraçado perto de você, supostamente engraçado, comente, questione, apresente os fatos. A gente precisa acabar com isso. Já deu isso. O YouTube tem tomado, inclusive, medidas para tentar conter esse tipo de abuso que está acontecendo, porque de fato explodiu isso ao longo dos últimos anos. E a gente vê que eles estão cortando monetização, estão diminuindo a monetização, não estão oferecendo para todos os patrocinadores esse tipo de vídeo, desabilitaram conteúdos da maioria desses vídeos. Mas ainda assim, essas pessoas ganham dinheiro. Elas tiveram uma queda na entrada de dinheiro delas, mas elas ainda ganham muito dinheiro. Quando a gente fala de milhões de visualizações por mês em uma rede de canais. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conscientizar as pessoas, a gente precisa denunciar, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você compartilha disso comigo, divide esse vídeo, essa sua opinião com outras pessoas. Vamos promover esse diálogo, porque ele é urgente.